Olá, muito bom dia quem está assistindo agora, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O importante é que você assista esse vídeo. Essa aula é uma aula de direito previdenciário que nós estamos oferecendo aqui para a turma, então sejam extremamente bem-vindos a todos. Obrigado, um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Vamos começar. O primeiro tema da aula, pessoal, é exatamente esse: a desnecessidade de uma proposta de emenda constitucional para a inclusão de uma nova previdência. Pessoal, porque o que está sendo discutido? Isso é importante que vocês saibam, que vocês são o quê? Operadores do direito. Então nós temos que nos antever às situações e aos conflitos. O que está sendo, meus caros amigos, hoje, discutido? Uma proposta de emenda constitucional para que os estados e os municípios possam fazer uma nova previdência. Bom, começamos aqui. Quando eu falo, meus amados, em proposta de emenda constitucional, ela obviamente vai alterar a própria Constituição. Tá? O que você tem que entender de PEC, de proposta de emenda constitucional? Primeira coisa, ela vai alterar a Constituição. Ela tem um rito totalmente diferente, um procedimento totalmente distinto daqueles que nós encontramos de um modo geral, tá bom, gente? De um modo geral, na própria legislação. Então esse é um outro ponto também importante para todos vocês. Por quê? Porque para mudar a Constituição, gente, nós temos que ter uma mudança, ou seja, e ela vai atender praticamente a todos os brasileiros. Então o rito da PEC, ela é totalmente distinta daquilo que até então nós nos deparamos com uma própria lei. O seu trâmite, gente, ele é muito mais, vamos dizer assim, rigoroso. Nós temos que ter 2 votações em cada casa legislativa, são 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, e o que nós falamos também, né, gente, de uma situação de quórum qualificado. Porque não é 50% mais um dos deputados ou senadores, tá certo, senhores? É uma quantidade maior do que isso. Então vejam vocês que a proposta de emenda constitucional, ela é uma coisa que realmente altera e depende de muito trâmite, de muito trabalho por parte tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. E detalhe importante, por que uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela é tão rigorosa no seu trâmite? Ela é tão rigorosa no seu trâmite por um motivo extremamente simples. Qual que é a função do Supremo Tribunal Federal, pessoal? É defender a Constituição. Se eu puder falar uma frase, para que serve o STF? Defender a Constituição. Ponto. Se foi feita uma proposta de emenda constitucional e foi alterada a Constituição, gente, mesmo que essa lei, hoje, o teor dela seja inconstitucional, se esse termo for colocado dentro da Constituição, ela não será mais inconstitucional. Por quê, gente? Porque vejam que loucura isso. Nós temos, exemplo, nós temos um limite de teto de gasto. O governo, como toda dona de casa, ela sabe o quanto que pode gastar por mês. Porque se ele exceder esse valor, o governo entra na lei de responsabilidade fiscal. E a mulher, né, a dona de casa, o dono de casa também, enfim, ele não vai ter dinheiro para comer no final do mês. Então todo mundo sabe o quanto que pode gastar. Só fazendo um paralelo, de forma muito simples, para que vocês possam entender. Então vejam vocês que atualmente, hoje é dia 21 de maio de 2020, nós vivemos uma crise de calamidade pública. E o governo, pessoal, ele não tem mais o problema da responsabilidade fiscal. Porque nós vivemos uma época de calamidade pública, então não importa o quanto se gasta. Então, se o governo federal está oferecendo R$600 para quem não trabalha, quem não tem registro, se ele está oferecendo hoje um crédito para microempresa e para EPP, empresa de pequeno porte. Isso, gente, ele está literalmente jogando dinheiro na praça para tentar o quê? Amenizar as crises da economia. Não dá para fazer mais, professor? Gente, não dá para fazer mais, por quê? E aqui não é nenhuma defesa ao governo, mas é uma questão econômica. Não dá para fazer mais, gente, senão você começa a pegar dinheiro das chamadas reservas cambiais.
O que são reservas cambiais, meus caros amigos? São valores que existem como se fosse uma poupança no Brasil, que a gente dá garantia para investimento no exterior. Então a reserva cambial, ela funciona de que maneira? Olha, você pode investir no Brasil, porque se você quebrar, ou se der algum problema com o seu dinheiro no meu país, nós temos o dinheiro para devolver para você. Então isso é reserva cambial. É coisa que, por exemplo, a Venezuela não tem. É coisa que Cuba não tem. Porque o que tem em Venezuela, gente, além das misses, né? Que realmente as maiores, as mulheres, as misses, né, gente, normalmente saem de lá. Mas eles têm muito petróleo. Então, qual a única garantia que até então a Venezuela pode oferecer? Petróleo. E petróleo é um dinheiro rápido, é um dinheiro muito rápido. Né? Mas, Guilherme, o Brasil, ele tem minério. O minério não é um dinheiro tão rápido. Vocês entendem como é que funciona para o investidor? Não é um retorno tão rápido assim. Então vejam vocês, gente, que o Brasil hoje ele vive numa situação de exceção, assim como o mundo. E nós estamos diante de não poder gastar o que nós chamamos de esse fundo, gente, que o Brasil tem como se fosse de garantia. Se começar a mexer nisso, pessoal, realmente o Brasil vai à bancarrota. O que é bancarrota, gente? A quebradeira geral do país. Tudo bem? Isso já aconteceu no Brasil? Graças a Deus, não. E eu espero que não. Tudo bem? Eu espero sinceramente que não. Então a PEC, gente, a proposta de emenda constitucional, ela visa alterar a própria Constituição e o seu intuito principal, gente, o seu aspecto principal é único e exclusivamente qual? Alterar a própria Constituição. Então é por isso que tem que tomar um cuidado, gente, assim, gigantesco da PEC, porque se for inserido na Constituição, nem o STF pode mais retirá-lo. Mas aí tem o pulo do gato. Como tudo no direito, nós temos o pulo do gato. Também é importante que você saiba isso. Eu não sei se vocês já leram, né, gente, alguma decisão do STF. Sugiro que sim. Inclusive, essa semana nós estamos tendo uma decisão bem interessante a nós. Sabe a medida provisória do governo, 966? Você deve estar acompanhando os noticiários, então você deve estar atento a tudo isso. A medida provisória, há mais ou menos 2 semanas atrás, ela determinou o quê? A isenção daqueles que estão no combate no coronavírus, que não tenham mais a responsabilidade por danos causados a terceiros. Então, se você for no hospital hoje, dia 21 de maio, e lá alguém resolver colocar um medicamento na sua veia, como teste, vamos colocar tal coisa aqui que vai dar tudo certo, certo? Gente, se a pessoa colocar esse medicamento e você chegar a óbito, essa pessoa, por essa medida provisória, pode ser até excluída de qualquer tipo de responsabilidade, porque ela está no combate ao coronavírus. Então, obviamente, as pessoas estão tentando, de sobremaneira, pessoal, buscar soluções para o coronavírus, o que é louvável. Mas eu não quero ser rato de cobaia, beleza? Eu não quero ser rato de cobaia. Eu quero que seja dado em mim. Eu estou falando por mim, tudo bem? Quem tiver afim, vai. Mas eu não quero ser cobaia de ninguém. Apesar, se eu tiver entre a vida e a morte mesmo, você vai morrer, então fazer o quê? Aplica aí, meu velho. Aplica aí. Então, o Supremo Tribunal Federal começou ontem essa votação e vai estar dando continuidade hoje sobre a responsabilidade dos agentes públicos no que tange ao combate ao coronavírus. Ontem, a decisão do Barroso, gente, é um ministro que eu gosto bastante. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente aqui em Santo André. Ele veio fazer aqui em São Bernardo, na FAPAM. Ele veio fazer uma palestra aqui, gente, um congresso na faculdade. Veio ele e o Deranol, tá certo? Os dois. E eu gostei muito. Obviamente o Deranol ele tem uma oratória maravilhosa. Isso é fato, tá certo? Fala muito bem, né? Enfim, argumenta muito bem. Eu até brinquei lá com os colegas que estavam comigo, eu falei, rapaz, esse homem vendia até gelo se a gente estivesse no Polo Sul. Tá certo? Até gelo isso me venderia lá. O cara é bom. O cara é ligeiro, Isso eu não posso negar, não. O cara é ligeiro, o cara é ninja. Então, gente, agora o Barroso, ele é mais cauteloso. O Barroso, ele é mais ligeiro. O voto que ontem deu o Barroso, ele falou o seguinte,
as pessoas não podem ser utilizadas como cobaia. Nós não podemos fazer isso. E nós não podemos isentar o agente público de qualquer responsabilidade contra essas pessoas, porque isso lembra o nazismo, a época de Mengele, em que o Joseph Mengele, que era um monstro médico nazista, ele examinava as pessoas, gente, sem nenhum tipo de anestesia. E esse infeliz ainda veio morrer no Brasil. Morou vários anos aqui no Brasil, esse infeliz. Tá certo, Mengele? Então, queridos amigos, o agente público, parabéns, palmas para todos os agentes públicos, mas se alguém errar, tem que ser responsabilizado, gente. Essa é a linha de votação do Barroso. Vamos ver se os demais vão fazer isso. E o Barroso ontem, gente, deu um cutuco. Porque o Poder Executivo também está no combate ao coronavírus, gente. Quando você vê o presidente, o governador e prefeito, eles de máscara, dando as entrevistas, enfim, fazendo todos aqueles atos, eles também estão de forma indireta correndo com o coronavírus. Então essa medida provisória, ela também se estende aos representantes do povo. Então será que não é isso também que muitas vezes o governo gostaria de ter? Então ele deu esse cutuco, sabe? Bem sutil. Para o bom entendedor ali, pegou. Então, meus caros amigos, então fique atento a essa decisão hoje, que eu acho que é o interesse de todos nós, pessoal. De todos nós. Bom, então a proposta de emenda constitucional é isso que nós buscamos aqui. Bom, e eu quero falar especialmente, gente, sobre a chamada PEC paralela, que é a PEC 133 de 2019, tá? A PEC 133 de 2019. Bom, qual que é o primeiro passo para criar uma proposta de emenda constitucional, pessoal? Qual que é o pontapé inicial? Primeiro, que eu tenho que ter o quê? A vontade. Primeiro que eu tenho que ter o próprio desejo de realizar aquela lei. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Bom, e o primeiro lugar que vai essa proposta chama-se Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Vamos notar isso? Vamos lá. Primeiro passo para uma lei. Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça e Cidadania. E Cidadania. Aqui fica melhor. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Só estou arrumando a câmera aqui, pessoal. Pera lá, só um segundinho, por favor. Dá licença aqui para quem está assistindo, mas é para deixar melhor aqui a imagem para vocês. Isso, acho que aqui vai ficar bacana. Legal. Pronto, aqui ficou bom. Beleza, bacana. Então, gente, essa Comissão de Constituição e Justiça, o objetivo dela é apenas um, pessoal. É apenas um. É verificar se esta proposta de emenda ela está de acordo com os princípios constitucionais. Então, o objetivo, repito, gente, dessa comissão é verificar se realmente essa proposta está de acordo com os próprios princípios constitucionais. Porque a partir do momento em que não estiver de acordo com os princípios constitucionais, não há o que se falar, não há o que se dizer em situações de aceite a esta situação. Muito bem. Bom, aí surgiu o que, gente? Que permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem regimes próprios de previdência social, tá? Adotem regimes próprios de previdência social. Bom, o que já existe hoje, pessoal? Hoje, o Estado, ele pode ter uma previdência para os seus servidores públicos. Então, quem é servidor público pode ter, e já tem, por exemplo, em São Paulo, pessoas que têm um regime próprio que não é o INSS. Isso já é possível para servidor. Mas para a pessoa física, isso é possível? A resposta é não. Ainda não é possível. Glebe, você já poderia dar a sua opinião? Resposta, sim. Gosto da minha opinião. Eu sou totalmente a favor, gente,
dessa proposta de emenda que ela passe. Por quê? Cada estado tem a sua realidade, pessoal. Veja, São Paulo tem uma realidade, São Paulo capital tem uma realidade, Suzano tem a sua realidade, ok? Cada município tem a sua realidade, gente. Você tem municípios, por exemplo, do Rio de Janeiro, Resende, por exemplo, que é uma cidade teoricamente pequena, pequenininha, mas só que, gente, eles recebem uma quantidade de royalties de petróleo que você não tem noção. São cidades do Rio que têm acesso ali ao petróleo e eles recebem royalties, gente, que são os valores oriundos da venda do petróleo, de forma absurda. E os empregados que até então lá trabalham e os moradores recebem a previdência com base no INSS, que é nacional. Gente, não seria mais justo para aquela cidade que tem riqueza ter um valor maior para aquela cidade? Aí vem o contraponto. Ah, Glebe, então isso seria ruim para aquela cidade que não pode oferecer nada. Que tem cidade, gente, que fica no meio do nada e não faz nada da vida. Tem cidades que são isso. Você já deve ter passado por situações como essa. Onde que fica então a situação do princípio da distributividade? Porque pegamos o dinheiro do petróleo e dividimos em partes iguais para todos. Só que isso, gente, qual que é o problema? Isso existe no Brasil. Mas qual é o problema? Bingo! A cidade que recebe dinheiro de outros lugares que são mais ricos, essa cidade e essas pessoas se acomodam e, consequentemente, não desenvolve aquela região. Então, vou te dar um exemplo bem toscão, tá? Bem simples para você entender. Cidade de Itu, aqui em São Paulo. Itu. Não tinha nada, gente. Só tinha umas plantações ali e meia dúzia de casa. Um esperto, tem que ser escritor, né, gente? Escritor é um bicho, né, curioso demais. Ele falou, preciso desenvolver essa cidade. Sabe o que ele pensou, gente? Eu vou falar aqui que tudo é grande. É a cidade do que tudo é grande. Aí você tem doce grande, sorvete grande, orelhão grande, lápis grande, né? Então a gente vai em Itu, para quê, gente? Para comprar aquelas coisas, muitas vezes para criança, né? Para se divertir, aquela coisa toda. Então hoje Itu, gente, virou uma cidade turística para você o quê? Ir lá e comprar essas coisas meio bizonhas. Mas que é interessante, chama atenção. Veja, trouxe o turismo para aquela cidade. Aí foram criados bons restaurantes, bons hotéis. Aí então você traz as pessoas para sua cidade. Entendeu que genial, pessoal? Então eu tenho duas correntes. Anotemos a primeira, por favor. Duas correntes no que tange à distribuição de renda. Vamos lá. Duas correntes. A primeira é a chamada distributiva. É a chamada distributiva. Que é aquela que independentemente da região, irá receber os valores pertinentes de riquezas de outras cidades. Exemplo, petróleo. Muito bem. No Pará, por exemplo, nós temos a bauxita, que é uma fonte de riqueza maravilhosa. E tem a segunda corrente agora, pessoal. A segunda corrente, que é a chamada corrente específica. Que é justamente aquela que reverte a riqueza para os moradores locais. Bom, eu tenho dois grandes defeitos, pessoal. Primeiro, porque eu sou um parlamentarista de marca maior, sempre fui. Minha primeira votação foi em 92,
O regime de governo, eu escolhi o parlamentarismo, escolho até hoje, acho que é a melhor posição para mim. E segundo, eu sou um federalista, é o segundo defeito que eu tenho. E terceiro, eu sou um democrata, terceiro defeito também, sou um democrata. Então, gente, o que é o federalismo? Federalismo é o que existe nos Estados Unidos, gente. Cada estado tem a sua constituição e cada um segue as suas normas, as suas regras. Vejam vocês, pessoal, que nos Estados Unidos você tem estados e condados que têm pena de morte e em outros lugares não tem pena de morte. O que isso significa, meus queridos amigos e amigas, de modo geral? Por que os Estados Unidos cresce tanto? Simples. Porque eles priorizam a comunidade local. É por isso que eu sou a favor do federalismo na sua essência. Sabe, gente? Então, se aquela cidade não desenvolve, gente, é na necessidade que a gente cria a oportunidade. Ou seja, se eu não fizer alguma coisa, nós vamos morrer de fome e a nossa cidade será extinta. Dá-se o básico, mas não se dá o chamado acomodamento como existe hoje. Por isso que o Brasil não vai. Tá ok? Então, basicamente é isso, gente. Então, essa PEC que nós estamos falando é a possibilidade dos municípios e estados de terem condições necessárias de quê? De realizarem a sua própria previdência. Eu gostaria muito, ok? Que o estado e a cidade de São Paulo, a qual eu moro, tivessem sim uma previdência própria. Porque a minha previdência seria muito maior. Gleiber, se eu moro numa cidadezinha que não tem renda? Bom, você tem dois caminhos a seguir, meu filho. Ou você desenvolve esse lugar, ou você vem para uma cidade que está desenvolvida. Simples assim. E todo mundo larga esse lugar. Tá? Mais ou menos por aí. Bom, essa PEC que nós estamos comentando, pessoal, que busca, né, a previdência nos estados, já foram feitas, gente, várias audiências públicas. Bom, o que são audiências públicas? Anotemos isso. Vamos lá, pessoal. Audiências públicas são atos realizados pelo poder estatal, que tem exatamente o objetivo, de colher a opinião dos presentes. Professor, qualquer um pode participar dessa audiência pública? Sim, gente. Qualquer pessoa pode, sim, participar de uma audiência pública. Disso não tenho a menor dúvida. E aí, gente, o que acontece? Você poderá oferecer as suas emendas. Então, nessas audiências, serão apresentadas as chamadas emendas, que são ideias. Ó, coloca isso, coloca aquilo, vem aqui, vem acolá. É totalmente possível. Tá? Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Tá? Só para você ter uma ideia, gente, essa proposta de emenda constitucional 133/2019, que visa criar a previdência para estados e municípios de forma individual, ela recebeu 168 emendas. 168, tá? Ótimo. Você acha que são muitas? Quando teve a reforma trabalhista, recebeu quase 3.000 emendas, tá? Quase 3.000. Então relaxa, que esse número de 168 é bem pequenininho, tá, gente? Comparado aí a outras legislações. Tá bom, gente? Bom, quem que tá tocando essa PEC, gente? É o Tasso Gereissati. Quem é o Tasso Gereissati? Ele é do PSDB, lá do Ceará, é de família milionária. O fulano é milionário. Você sabia que os shoppings aqui de São Paulo, gente, essa rede shopping aqui do Center Norte, Anália Franco, Eldorado, é dele? Não sei se você sabia, mas é do Tasso Gereissati. Bom, quando você vai em Fortaleza, quando você vai no Ceará, gente, o que fala aquele pessoal da perua? Olha, começa aqui a terra do Tasso Gereissati. A gente anda quase 3 horas naquela perua para chegar naquela praia. Ó, tá vendo essa terra ainda? Ainda é dele, tá? Gente, é absurdo. Os caras realmente têm um patrimônio gigantesco. Então o objetivo dele, gente,
é exatamente criar essa PEC. Claro, esse momento que eu falei aqui do Tássio foi um momento só de fofoca, que não tem nada a ver com a PEC. Tá bom, gente? Agora vamos lá, uma crítica, tá bom, gente? Uma crítica a essa PEC, vamos lá, a essa emenda, que você tem que anotar, uma crítica. Poderiam ser feitos, pessoal, vamos lá, uma reforma, poderiam ser feitas, melhor dizendo, uma reforma ainda muito mais progressiva, ainda muito mais o quê? Progressiva. O que isso significa, gente? Vamos lá? Pois essa PEC blindou o que, pessoal? A distribuição de renda. Ela blindou a distribuição de renda. Bom, é onde eu queria chegar com vocês. Porque a distribuição de renda, pessoal, ela se dá exatamente na condição ou na situação em que nós poderíamos, de um modo geral, o quê? Pegar esse valor e distribuir para outros lugares. Então, gente, essa PEC, se ela for aprovada, aí sim nós vamos ter um primeiro passo no Brasil em que a riqueza daquele local será redirecionada para aquele local. Ok? Mas apenas, gente, blindou a distribuição de renda, mas não diminuiu o impacto fiscal. O que isso significa, gente? Que ainda nós teremos os impostos que devem ser pagos para o governo federal. Então, o que eu devo notar? Vamos lá. Esta PEC, proposta de emenda constitucional, esta PEC, proíbe a distribuição de renda. Proíbe a distribuição de renda. Pois bem, proíbe a distribuição de renda. Porém, continua da mesma maneira, continua da mesma forma, da mesma maneira, a cobrança dos tributos. Gente, quando a gente pensa em tributo, aí obviamente que vem à mente os conceitos básicos de direito tributário, tá bom? Que tributo é gênero de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Ou seja, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, e o objetivo principal, meus caros amigos, desse valor em si, é a cobrança tanto de impostos federais, estaduais e municipais. Qual é o grande problema hoje para quem tem uma transportadora? Quando você sai com a transportadora, por exemplo, aí de Suzano, e tem que ir até Rio Branco do Acre, tem que passar por diversos estados, para chegar até lá de caminhão, obviamente. Pessoal, cada estado tem um ICMS diferenciado, e isso pode ir agregando no preço do valor daquele produto. É por isso que muitas vezes a loucura que nós temos, né, gente? Se você for abastecer o seu carro no interior ou em outro estado, é muito mais caro o combustível lá e onde é plantado a cana do que aqui, por N fatores, tá? Primeiro porque o escoamento aqui da cana é mais fácil, porque o encaminhamento do combustível é mais fácil para cá, então isso é mais barato. Por quê, gente? O grande segredo para o desenvolvimento é apenas uma coisa, tem uma palavrinha só para o desenvolvimento, gente. Infraestrutura. Infraestrutura. Estradas boas, vias férreas boas, aeroporto no lugar. O que nós temos que lutar em Suzano, por exemplo, pessoal? Que seja feita uma via de acesso muito mais fácil ao litoral. Tem que ser feito um aeroporto na cidade, que realmente vale a pena, porque isso, gente, traz hotéis, traz investimentos. Você não vê Guarulhos? Guarulhos, gente, é considerada a segunda cidade maior, né, de renda de São Paulo. O motivo determinante foi o aeroporto. E se você olhar Guarulhos, gente, a grande massa é uma cidade, assim, o bairro dos Pimentas, é um lugar de periferia. Mas você vê como o aeroporto é importante. Pasmem, mas isso realmente é fato, tá? Então é infraestrutura o nome para que seja feito o devido desenvolvimento, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou parar esse primeiro vídeo que eu estou gravando
e, consequentemente, eu vou já para o segundo vídeo.